Eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Se você é novo, por favor, se inscreva. Hoje a gente vai falar sobre a entrevista, entre aspas, histórica, como muitos falam, mas eu não achei muito histórico, não. Só pelo. A não ser que fosse pelo número de visualizações, né? Foram quase 300 mil pessoas simultâneas online durante a entrevista e isso é um número grande. Teve 1.700.000 visualizações a entrevista. Enfim, isso aí a gente pode dizer que é histórico. Mas a entrevista em si do Lula não achei nada de histórico, achei normal. O Lula não falou nada demais na entrevista. E o Reinaldo já mostrou que não veio para dar porrada no Lula, para atacar. Né? Quem diria, né? Um cara que inventou o termo petralha, como o Reinaldo Azevedo, né? Bateu tanto no PT, mas tanto, criou não, mas alimentou o antipetismo, né? E hoje está chamando o Lula para entrevistar o Lula. Né? O mundo, ele não gira, ele capota. Então, assim, foi tranquila a entrevista. O Lula também sabe que não veio para ser atacado. É uma entrevista como outra qualquer. E para mim foi de boa. Né? Só teve um momento que o Reinaldo Azevedo ele alfinetou o Lula, né? Deu uma alfinetada de leve quando ele falou da Petrobras. Né? E o Lula falou que o Reinaldo questionou sobre o roubo, né? Que houve roubo na Petrobras, isso ninguém pode negar, inclusive teve dinheiro devolvido. E o Lula falou que sim, né, houve sim, mas muita gente, pessoas estavam ali na Petrobras anos e anos, pessoas de carreira na Petrobras, não necessariamente ligadas ao PT. Né? E o Lula falou do Palocci, de outros que roubaram, enfim. E isso foi constatado. Né? E o Lula falou sobre futuro, sobre se ele ia se candidatar ou não, e ao mesmo tempo um discurso ambíguo, né? O Lula falando que não tinha certeza que ele iria se candidatar, mas, na minha opinião, durante essa entrevista foi completamente política da parte do Lula, né? Ele se mostrou, ele responde a entrevista como um candidato, né? E ao mesmo tempo fala que ele não é candidato, mas ele já está fazendo a sua militância para 2022. Né? Ele fala como se fosse candidato. Né? Então o Lula ele falou do futuro, falou do presente, falou do governo Bolsonaro, né? Mandou um cala-boca, melhor o Bolsonaro calar a boca, mandou muito bem. Né? O Lula falou da vacina. Então, cara, entre Lula e Bolsonaro, eu espero que todas as pessoas que assistiram a entrevista do Lula sejam Lula no segundo turno. Pelo menos é isso que eu espero. Né? O Lula, para mim, não é o candidato ideal. Tá? Eu voto no Lula se for segundo turno com o Bolsonaro. Né? A minha preferência é o Lula, mas não é o meu candidato ideal. Meu candidato ideal seria o Mujica, do Uruguai. Eu acho que, inclusive, o Reinaldo Azevedo falou durante a entrevista sobre os bancos nunca terem lucrado tanto quanto no governo dele, do Lula. Né? E o Lula meio que desviou dessa pergunta, falando sobre outras coisas. Isso eu não achei tão bacana assim, mas o Lula meio que deixou entender que meu companheiro Reinaldo Azevedo, não podemos governar sem fazer com que os bancos lucrem, sei lá,
Não tem como não governar, não tem como governar sem fazer com que os bancos possam lucrar. E realmente, no governo Lula, os bancos nunca ganharam tanto. Agora, o Lula deixou claro que ele governou para todo mundo, principalmente quando ele enfatiza e foca no âmbito dos trabalhadores mais pobres. Teve projetos sociais, enfim. Um governo mais dedicado a... Aí as pessoas vão falar, não, mas o Lula é neoliberal, o PT é neoliberal. Eu sempre achei o PT e o Lula, sempre achei centro. Não esquerda. A gente não tem esquerda. Nem partido, nem político. Isso é na minha opinião. Porque para você ser de esquerda, você necessitaria de algumas revoluções que não está na pauta desses políticos atualmente, certo? Revoluções na segurança pública, na saúde, em outros setores, em outros âmbitos, e isso não tem, sabe? Isso não existe. Vai ter um outro vídeo que eu vou falar mais sobre isso, mas eu não quero focar só sobre isso. Mas então é isso, e o Lula ele está se mostrando ser um candidato para 2022, falou das vacinas, falou que a prioridade é vacina, e isso está mais do que certo. Eu fico imaginando, se o Lula estivesse governando, a gente já estaria voltando ao normal. E o Bolsonaro recusou as vacinas, enfim, negligenciou seriamente na parte pandêmica, no combate à pandemia. E a gente podia estar voltando ao normal. E com o Lula a gente vê uma luz no fim do túnel, sabe? Olha, eu votei no Ciro Gomes em 2018. Muitas pessoas estão indo pela opção da terceira via em 2022. Terceira via, Ciro Gomes fechando com Dória, Huck, Mandetta, etc. Sérgio Moro não vai. Sérgio Moro parece que não vai se candidatar, enfim. Então, assim, o Lula também, sabe? Não é só o Ciro Gomes. É claro que se for Ciro Gomes e Bolsonaro, é óbvio que eu vou votar no Ciro Gomes. Mas ainda, hoje eu já mudo. O Ciro Gomes já não é o meu candidato ideal. Mas o Ciro Gomes também está fazendo aliança e frente ampla com a direita, com a centro-esquerda ou centro-direita, com a direita, E o Lula também. Ele também quer fazer uma aliança com a direita, sabe? Parece que nesse país é impossível você se candidatar, ser forte politicamente, eleitoralmente, sem fechar com a direita, sem fechar com a centro-direita. E governar, todo mundo vai falar, não, mas todo mundo fecha com o Centrão. O Lula também fechou com o Centrão, Bolsonaro, todo mundo. Pois é por isso que eu sou mais à esquerda desse pessoal. Consegue entender? Porque parece que você tem que fechar com a direita, com o centro, com o Centrão, e no governo também fechar com o Centrão e fazer com que os bancos lucram e fazem um neoliberalismo, etc. E por aí vai. Vocês já estão careca de saber desse assunto. Sabe? Então, não é o ideal, mas eu sei que o Lula pode fazer um projeto para os trabalhadores mais pobres, mais necessitados, para as pessoas mais... O Lula fala do auxílio, dá um auxílio, sabe? Se o país quebrou por causa da pandemia, dá o auxílio. Dá o auxílio gordo para o povo. É isso que eu acho que o Lula faria, certo? Dá o auxílio para o povo. Já que o comércio tem que fechar, tem que fazer lockdown, medidas preventivas, então dá o auxílio. E o Bolsonaro é um animal, o Bolsonaro é o pior presidente que já tivemos na face da terra. O cara destruiu o Brasil, destruiu a economia, destruiu tudo.
matou milhares de pessoas, é um genocida, né? Então, cara, eu repito, o Lula não é o meu ideal, sabe? Eu ainda quero uma pessoa mais à esquerda do que o Lula, sabe? Que possa realmente fazer revoluções, sabe? Revoluções não é pegar em arma, não é coisa, é pelo contrário, é usar várias estratégias, sabe? Pode ser bem-estar social, pode ser uma social-democracia, uma revolução dentro da segurança pública, uma revolução na saúde, na educação, né? Não adianta você só falar em educação, educação, saúde, educação, saúde, educação, saúde e você viver num narco-estado, porra. Não adianta, não adianta. Então não é esse governo que eu quero. Eu quero um governo que possa ser cirúrgico em vários âmbitos, em vários setores. Ok? Então é isso. Essa foi a minha análise. Eu acabei misturando várias coisas. Esse vídeo tá meio atípico, tá meio sem roteiro. Mas é isso. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal, ativa o sininho, metralha o like se você curtiu. E se for Lula, Bolsonaro é Lula 22. Não tem nada de gado, esse negócio de gado, igual o Giraldelli fala. O Giraldelli é imbecil, né, dando porrada no Lula desnecessariamente, falando que o canal dele vai eleger um presidente, o canal dele vai revolucionar. É mais um delirante, coitado. Ele está muito delirante, o Giraldelli. Enfim, não é gado você falar Lula 2022. Ok? E espero que Lula realmente possa se candidatar oficialmente, porque isso não aconteceu para 2022. E muita coisa vai mudar até lá em termos do eleitorado, dos candidatos para 2022. Muita coisa pode mudar, vão surgir ainda as frentes amplas, estão se formando ainda. E muita coisa pode mudar. A visão, o modo, como é que os candidatos vão se apresentar, enfim. Isso a gente vai conversando mais pra frente. Valeu, falou.